Mesmo o monarca mais perspicaz pode enfrentar adversidades, e Salomão não foi uma exceção. Por trás da aparência imponente de sua sabedoria, escondia-se uma fraqueza que, ao vir à tona, levou seu reinado à beira do abismo. Hoje, vamos explorar minuciosamente todos os detalhes descritos nas páginas da Bíblia, desde a ascensão de Salomão ao trono até os últimos dias de sua vida. Acredito que esse esforço meticuloso merece seu reconhecimento, portanto, convido você a deixar seu like e se inscrever no canal para nos ajudar a divulgar este vídeo. Salomão, descendente de Davi e Batseba, destaca-se nas Escrituras por sua notável sabedoria, riqueza e papel crucial na construção do Templo de Jerusalém. Sua ascensão ao trono de Israel ocorreu em meio a desafios e intrigas familiares após a morte de Davi. Adonias, filho de Davi, tentou assumir o trono, mas a intervenção profética de Natã e Batseba garantiu que Salomão, o escolhido por Deus, fosse coroado rei. A revelação divina a Davi, na qual Deus anunciou que Salomão sucederia e construiria o templo em Jerusalém, está registrada no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Deus declarou que Davi não construiria o templo devido à quantidade de sangue derramado, mas prometeu a Salomão paz e tranquilidade durante seu reinado. O reinado de Salomão teve início promovendo estabilidade e unidade no reino, refletindo o significado de seu nome associado à paz. Sua característica mais proeminente, destacando-o entre os líderes de sua época, foi sua extraordinária sabedoria. Nos primeiros dias de seu reinado, Salomão estabeleceu uma aliança significativa com Deus, evidenciando não apenas sua sabedoria, mas também sua intenção de buscar a orientação divina em seu governo. Essa aliança e suas condições estão detalhadas no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos de 3 a 14. O evento crucial ocorreu em Gibeão, onde Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho, oferecendo-lhe a oportunidade de pedir o que desejasse em resposta. Salomão expressou humildade, reconhecendo a responsabilidade de liderar o povo de Israel, destacando sua necessidade de sabedoria para julgar e governar com justiça. Ele reconheceu a dependência absoluta de Deus para guiar seus passos. A escolha de Salomão, pedindo sabedoria em vez de riquezas ou sucesso pessoal, demonstrou seu desejo de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta de Deus à súplica de Salomão foi marcante. Deus elogiou a escolha do rei e, além de conceder a sabedoria desejada, prometeu bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra incomparáveis em toda a história de Israel. Um episódio notório que ilustra essa sabedoria é o da disputa pela maternidade de uma criança, narrado no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28. Duas mulheres que viviam juntas deram à luz na mesma época. Quando uma criança morreu, ambas reivindicaram a criança sobrevivente como sendo sua própria. Diante desse impasse, as mulheres compareceram diante do rei Salomão em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução extraordinária e sugeriu dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A resposta astuta de Salomão revelou a verdadeira mãe, aquela que estava disposta a abrir mão da criança para protegê-la do dano. Salomão então proclamou que a verdadeira mãe era aquela que demonstrou um amor materno genuíno e ordenou que a criança fosse entregue a ela. Além de sua notável sagacidade, Salomão ficou reconhecido por conquistas notáveis, como a construção do Templo de Jerusalém. Esse grandioso empreendimento não apenas serviu como o epicentro espiritual do reino, mas simbolizou a presença contínua de Deus entre o povo de Israel. A magnificência do templo não só revelou a competência administrativa de Salomão, mas também testemunhou a opulência e prosperidade do reino. O desejo de erigir um templo ao Senhor foi inicialmente concebido por seu pai, o rei Davi. No entanto, foi Salomão quem assumiu esse nobre projeto. Os relatos bíblicos detalham intricadamente a utilização de materiais preciosos, como o cedro do Líbano para a estrutura e ouro puro para os adornos, na construção do templo.
Esses detalhes refletiram a dedicação e reverência do rei para com Deus. O Monte Moriá, escolhido como local para o templo, possuía um profundo significado simbólico, sendo o mesmo lugar onde Abraão, em um ato de fé e obediência, demonstrou sua disposição de sacrificar seu filho Isaque. Esse ato preludiou o templo, destacando a continuidade da relação especial entre Deus e seu povo. O Templo de Salomão transformou-se no epicentro espiritual e cultural de Israel, simbolizando unidade e adoração. Além disso, Salomão dedicou-se a alianças internacionais, consolidando relações comerciais e diplomáticas. A visita da rainha de Sabá, que veio testar a sabedoria de Salomão, é um notável exemplo dessas relações externas, registradas nos livros de 1 Reis 10, 1:13 e 2 Crônicas 9, 1:12. Ao chegar a Jerusalém, a rainha de Sabá submeteu Salomão a perguntas desafiadoras, testando sua sabedoria. A Bíblia relata que Salomão respondeu a todas as suas perguntas de maneira hábil. A jornada da rainha até Jerusalém foi marcada por uma caravana impressionante, carregando especiarias, ouro e pedras preciosas, evidenciando a natureza diplomática elevada desse encontro. Além da visita da rainha de Sabá, Salomão estabeleceu relações diplomáticas com outros reinos, realizando alianças matrimoniais com princesas de nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia. Essa prática, comum na época, visava fortalecer alianças e promover a paz entre os reinos. Contudo, ao longo de seu reinado, Salomão não escapou de falhas. Apesar de ser celebrado por sua sabedoria e grandiosidade, a história de Salomão é marcada por erros e desvios que tiveram consequências significativas em seu reinado e na história de Israel. Um dos principais desvios foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras, contrariando as instruções divinas registradas em 1 Reis 11, 1:3. Salomão tomou muitas mulheres estrangeiras, incluindo a filha do faraó, e casou-se com princesas de nações vizinhas, desobedecendo a lei de Deus que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Esses casamentos não foram apenas alianças políticas, mas introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. As esposas estrangeiras trouxeram consigo práticas religiosas que gradualmente exerceram uma influência negativa sobre Salomão. Ele começou a tolerar a adoração de vários ídolos e a participar de rituais contrários à adoração exclusiva do Deus de Israel. O ponto culminante desse desvio foi a construção de templos para ídolos, em honra às divindades de suas esposas, contrariando diretamente os mandamentos divinos. Os últimos dias de Salomão, conforme relatados em 1 Reis 11:12, foram marcados por uma mescla de glória e sombras, revelando as complexidades da vida e do governo. À medida que envelhecia, suas escolhas anteriores começaram a impactar negativamente seu reinado. A ira de Deus manifestou-se, levantando adversários, como Jeroboão, um oficial de confiança que se rebelou contra o rei e tornou-se líder proeminente. A morte de Salomão marcou o fim de uma era, sendo sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão sucedeu-o, resultando na divisão do reino de Israel em 2. Os últimos dias de Salomão foram seguidos por uma transição tumultuada para seu filho, testemunhando o reino dividir-se devido às consequências de suas escolhas. A história de Salomão é um lembrete vívido da importância das decisões éticas e espirituais, assim como das consequências a longo prazo dessas decisões na vida de um líder e no destino de uma nação. Se chegou até aqui, agradeço e convido a se inscrever no canal, deixando seus comentários sobre a história. Abraços e que Deus os abençoe.